201. Estamos aqui para encerrar a unidade 4 do nosso livro de ciência. Toda vez que vem volta e revira, é porque nós estamos terminando a unidade. A unidade 3, nós falamos sobre os sentidos, demos ênfase aos sentidos, lembram disso? 5 sentidos que nós temos: visão, a audição, o olfato, a gustação, o tato. E depois nós viemos a falar dos animais. Então agora nós vamos fazer uma pequena fixação sobre os animais, que é o assunto da unidade 4. Então nós assim vamos encerrar o nosso livrinho de ciência desse bimestre, do segundo bimestre. Encerrando, vocês já podem começar a estudar para a avaliação do segundo bimestre. Olha que delícia, gente! O tempo está passando rápido, já vamos chegar na próxima avaliação. Como nós estamos falando de animais, vamos fazer um pequeno resumo do que vimos sobre os animais. Lembrando que hoje nós vamos só fazer a página 30 e 31. Parece que os slides são muito, mas é porque a tia, ela vai botando questões em cada slide para poder explicar melhor para vocês. Mas o livrinho de vocês é a página 30 e 31, somente. Vamos lá? Volta e revira. Os animais podem ser classificados de acordo com suas características. Lembra a abertura da unidade, onde as crianças do segundo ano fizeram uma exposição de figuras de animais e a gente tinha que descobrir por que elas dividiram, né, classificaram, agruparam aquelas imagens daquele jeito. Nós percebemos que os animais, para melhor estudo do assunto, eles são agrupados, classificados, para poder sabermos mais coisas sobre cada um, porque é um assunto muito extenso. Entre as características dos animais, podemos citar a cobertura do corpo, a forma de nascer, a maneira de se locomover, o tipo de alimentação e outras mais. Os animais podem ser aquáticos e terrestres, e existem os animais que transitam nos dois ambientes, tanto vivem na água quanto vivem na terra. Vamos ver mais detalhadamente sobre esse assunto? Relembrar, né, gente? Antes de fazer a atividade, temos que relembrar. Os animais podem viver em vários tipos de ambientes chamado habitat. Cada animal tem o seu habitat. Por exemplo, o camelo é um animal típico do deserto. O urso polar é um animal típico do polo. Ele vive lá no gelo. Então, esses animais, os animais silvestres ou selvagens, eles têm um habitat da floresta ou da savana. Eles, nesse habitat, os animais encontram abrigos, encontram comidas, as comidinhas para eles mesmo, adequada para eles, e tem condições de se reproduzirem, quer dizer, acasalar e ter os seus filhotes. Então, cada animal tem o seu habitat. A baleia, será que a baleia vai viver numa piscina? Claro que não, o animal daquele tamanho tem que viver no mar aberto, no oceano. Então, o habitat dela é o mar. Então, cada animal já tem o seu habitat e do seu habitat ela retira toda a sua alimentação, o seu abrigo, as condições necessárias para sobreviver. A natureza é sábia. Os animais têm várias características, são divididas por ela. Por exemplo, a cobertura do corpo. Tem animais que têm o corpo coberto de penas, como é o caso do pombo, do ganso, do cisne, do pato, da galinha, do papagaio, da arara, da maritaca e etc. Tem outros animais que o corpo é coberto de pelos. Isso, pelos. A onça, o tigre, o leão, a girafa, o cachorro, o gato, o coelho, ó, são muitos. Outros já têm o corpo coberto de escama. Os peixes têm escama, a cobra também tem escama. Outros já têm carapaças no seu corpo.
outros já têm placas duras, outros já têm a pele lisa, né? Pele lisa, assim, sapo, rã, tem aquela pele lisinha, fria, né? Tem a tartaruga que carrega o casco, a sua carapaça para lá e para cá. O jabuti também carrega a carapaça. O jacaré tem algumas placas duras no corpo e assim vai. O revestimento do corpo do animal são diferentes, não são iguais, não são todos iguais. A forma de nascer também é diferente. Por quê? Alguns são gerados na barriga da fêmea, outros vêm dos ovos, nascem de ovos. Nós somos animais, só que nós somos animais racionais, animais que pensam. Nós pensamos, nós temos inteligência, temos mais do que todos os outros animais do planeta. Então, nós somos animais racionais. Nós somos animais que desenvolvemos dentro da barriga. Nós não nascemos de ovos. Nós somos animais mamíferos. Nós mamamos quando somos bebezinhos. Não é, gente? Então, nós também temos pelos no nosso corpo. Também. Então, tia, nós somos animais, somos classificados como animais sim, mas animais racionais, diferente dos outros. Muito bem. Nós também temos a classificação da nossa alimentação. Os seres humanos, normalmente, eles se alimentam da carne de outros animais e se alimentam de verduras, legumes, então vegetais também. Então, comemos das duas formas. Vamos lá? A forma de se locomover. Alguns animais andam, outros nadam, outros voam, outros rastejam, outros correm, outros saltam. Por exemplo, o leão, ele anda, mas ele também sabe correr, mas o leão só corre na hora que ele vai caçar. Ele guarda energia para na hora que ele viu a presa e for dar o bote, ele poder correr. Nadar. Os animais aquáticos têm que saber nadar, né, gente? Voar. As aves voam muito bem, as borboletas voam, o besouro voam. Rastejar, que nem a cobra não rasteja, a minhoca também. Correr, tem animais que correm bem, que são velozes. O guepardo, ele corre muito, é um animal bem veloz. Saltar, já viram um canguru? O canguru salta, o coelho também salta, mas eles andam também. Tipo de alimentação. Alimentam só de vegetais, são os animais herbívoros, que só se alimentam de vegetais. Alimentam só de carne, animais carnívoros, que se alimentam só da carne de outros animais. E existe aqueles que se alimentam de carnes de animais e de vegetais, que são os onívoros. Mas vocês não precisam guardar esse nome, é só saber o tipo de alimentação dos animais, ok? Os animais podem ser terrestres, que vivem na terra, ou aquáticos, que vivem na água. Pode ser em água doce ou em água salgada. E tem aqueles que transitam nos dois ambientes. É o caso, a tartaruga. A tartaruga é a tartaruga marinha, ela vive lá no mar. Mas na hora de colocar os ovos, ela vai para a praia, anda lá, coitadinha, com toda a dificuldade dela, faz o ninho e coloca os ovos ali. O jacaré, ele vive na água, mas na hora de se aquecer, ele sai da água, vai pegar o solzinho dele lá na água, fora da água, né? Precisa se aquecer, então também ele vai lá e para cá. O sapo, quando nasce, a gente diz que é girino, ele fica na água, mas na fase adulta, o sapo e a perereca vivem na terra. Então, é lá e cá. Os pássaros são aéreos. Não, os pássaros vivem na terra. Eles voam, mas na hora de se alimentar, na hora de dormir, que eles vão fazer os ninhos deles, eles não ficam voando o tempo todo, né, gente? Já pensou voar o tempo todo? Tem animais mamíferos, são aqueles que mamam quando são filhotes. Então, esse daí é um resumo
da unidade 4 do livro de vocês. Vamos fazer essa atividade. Encontre no quadro o nome do animal descrito em cada item. No encarte 1, destaque a foto desse animal e cole no espaço correspondente. Então, nós temos a preguiça de coleira, o ornitorrinco, que nome difícil, ouriço cacheiro e tatuapeba. Então, nós temos 4 animais aí. E ali nós temos 4 espaços. Eu vou, olha aí, esse encarte aí que eu quero que vocês peguem. Então, vocês vão observar esses 4 animais, como que é o corpinho deles, como é que eles são e tal. E depois vão retornar lá na folha, na página certa, porque vocês têm que copiar o nome do animalzinho no lugar certo e colar a figura no lugar certo. Por exemplo, a letra A, animal terrestre que nasce do corpo da fêmea, quer dizer, desenvolve na barriga. Tem o corpo coberto de espinhos e alimenta-se de folhas e frutos. Tem o corpo coberto de espinho. Letra B, pontinho, pontinho, é o nome do animal que vocês vão colocar. Animal terrestre que nasce do corpo da fêmea, desenvolve na barriga então. Tem o corpo coberto de pelos, alimenta-se de plantas e vive em árvores. Ó, vou dar uma dica, lenta, gosta de comer brotos, né? Aquelas folhas bem novinhas. Letra C, animal aquático, então já sabemos que é da água, que nasce de ovos. Tem o corpo coberto de pelos e um focinho alongado, parecido com um bico de um pato. Parecido? E nós já fizemos um trabalho lá no primeiro bimestre sobre esse animal. E nós descobrimos várias curiosidades sobre ele. Lembram disso, gente? O bico parece de pato, o rabo parece com o rabo do castor. Lembram desse animal? Coloca ovos. Então, é ele. Eu lembrei do primeiro livro nosso, muito bem, do primeiro bimestre. Letra D, pontinho, pontinho, animal terrestre que nasce do corpo da fêmea, então desenvolve na barriga. Tem o corpo coberto de pelos e uma carapaça marrom. Então, ele carrega a carapacinha. Alimenta-se principalmente de plantas e insetos. Esse também tá fácil. Olhando as fotos, as figuras, vocês vão identificar muito bem. Olha aí, olha lá. Ó como dá para identificar perfeitamente os animais, né? Muito bem. A próxima atividade, nós vamos falar sobre esse animal aí. Percebam que ele é uma ave. Vamos ler sobre eles e vamos responder o que o texto está perguntando. Leia o texto, observe a imagem e responda as questões oralmente. Só que vocês não vão responder oralmente, porque eu não vou estar aí para ouvir, então vocês vão ter que responder escrevendo. Isso mesmo, escrevendo, porque oralmente eu não vou saber se está certo ou se não está certo, né? As crianças que me enviam sempre as páginas do livro feitas, eu estou até corrigindo. Embaixo eu coloco, quando está errado, eu coloco a resposta certa, explicando tudo direitinho. Os responsáveis que estão fazendo isso estão percebendo que a tia está corrigindo tudo que manda. O guará tem penas de cor avermelhadas, então já sabemos que essa ave se chama guará. Essa cor está relacionada à sua alimentação, composta principalmente de caranguejos e camarões. Quer dizer, eles comem outras coisas, mas eles preferem comer caranguejo e camarões. Esses animais são avermelhados, que têm no seu corpo um pigmento vermelho. Por isso que ele fica dessa cor, gente. Ao se alimentar desses pequenos animais, o pigmento se acumula nas penas do guará.
O guará, ele põe de 2 a 3 ovos por período reprodutivo e seu ninho é feito no alto das árvores. Então, nós já sabemos o nome dele, que é guará. Nós já sabemos o tipo de alimentação dele, que ele gosta de comer caranguejos e camarões. Nós já sabemos que ele é ovíparo, ele nasce de ovos, porque se ele põe ovos é porque ele nasce de ovos. Se ele é uma ave, o corpo dele é coberto de penas. Ele tem um bico alongado. Ele voa, então ele se locomove voando, mas ele também tem 2 perninhas, então ele também anda. Olha quanta coisa esse texto está nos informando sobre esse animal. Por isso que é bom, às vezes, ler um texto desse informativo, porque a gente acaba aprendendo várias coisas. Agora nós vamos responder as perguntas. O guará é um animal aquático ou terrestre? Aquático é quando vive mais tempo na água e terrestre é quando vive muito mais tempo na terra. Só porque ele está com a patinha ali na água, é porque ele está procurando alimento, hein, gente? De que ele se alimenta? Quais são os 2 animaizinhos pequenos que ele gosta de comer, que tem uma pigmentação avermelhada? Como ele nasce? Ele nasce da barriga, desenvolve na barriga ou de ovos? Que parte do corpo o guará usa para se locomover? Lembra que eu falei que ele usa uma parte do corpo para andar e a outra para voar? Então, quero que vocês coloquem as 2 partes do corpo, hein? Não é uma só, não. Agora, observe essa pintura, esse quadro. É uma paisagem exótica. Por que exótica? Porque ela não está retratando uma realidade. Isso daí, o autor, né, o criador dessa tela que ele pintou, essa tela a óleo, com tinta a óleo, ele imaginou esse local e pintou. Ele não copiou, ele não chegou lá na floresta, olhou a floresta e começou a pintar, não, tá, gente? Isso daí foi da imaginação dele. Então, não está retratando a realidade, é a imaginação dele. Vamos lá. Observe a pintura, leia o texto e converse com os colegas. Não vai dar para conversar com os colegas, mas eu estou aqui conversando com vocês, explicando tudo de forma que vocês entendam a atividade para fazer. Quem tem preguicinha de ver as videoaulas, acaba fazendo as atividades de outra forma, porque tem preguicinha de ver as videoaulas. Não pode ter preguicinha, tá bom? Então, vamos observar bem essa cena. Observem que esse autor aí, ele pintou 2 tipos de macacos diferentes, ó. 2 tipos de macacos diferentes. E esses macacos estão se alimentando de frutos. Ele fez a vegetação e ele fez eles se alimentando desses frutos. Olha o corpo desses macacos, estão cobertos de pelo. Por que que ele fez esse desenho? Porque ele acredita que seja dessa forma. Então, vamos lá para a atividade. Ó. A pintura mostra 2 tipos diferentes de macacos em uma floresta. Então, ele desenhou a floresta do jeito que ele acha que é e os macacos. O pintor nunca esteve em uma região assim, então ele nunca esteve lá. Mas era como ele imaginava a floresta, a imaginação dele. Agora vocês vão responder de acordo com a observação dessa tela pintada. Como é a alimentação dos macacos? Como é a alimentação dos macacos? Aí vocês vão lá ver e vão responder. Qual é a cobertura do corpo dos macacos? Eles estão com penas, escamas, carapaça, placas duras, pele lisa, pelos. É o que eu quero que vocês me digam. Então, vocês vão transferir o conhecimento que vocês têm sobre animais, sobre macacos, para essa atividade. Mas observando a pintura
que foi feita, ok? Viu? Como é fácil e rápido? Então, ó, até a próxima aula. Bye!